Amém. Amém ou não amém? Glória a Deus. Querido, se você tem uma Bíblia, abra ela aí no livro de João, já está sendo colocado aí. A gente vai dar continuidade àquela palavra que nós começamos na série. Isso. Então, vocês já pegaram algumas coisas. Todos acharam? Amém ou não amém? Se não achou, acompanhe aqui. João 16. A gente vai fazer a leitura aqui. Vamos lá, vou ler aqui porque minha versão é um pouco diferente. Então eu vou ler aqui com vocês. Vamos lá? João capítulo 16, versículo 7 diz assim: Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas, se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Pode parar aqui mesmo, pode deixar aqui. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia, por mais uma oportunidade de poder estarmos aqui, Senhor, nesse culto pré-retiro. Fala conosco através da Tua palavra, derrama da Tua unção, da Tua graça, do Teu poder, e que não seja mais eu a partir de agora, mas sim o Teu Espírito Santo através de mim. Assim nós te louvamos, te agradecemos e engrandecemos o Teu santo nome, em nome de Jesus. E todos digam, pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Como eu disse, essa é uma série, meu amigo, isso aí, meu amigo Espírito Santo. Nós começamos, lá atrás, no dia, foi que dia que a gente começou? Dia 14 de janeiro, aí depois nós fomos para as próximas semanas, dia 21 paramos, tá aqui, ótimo. Dia 14, 21, dia 4 e hoje. Então a gente vai, em nome de Jesus, terminar essa série e espero que todos, assim como nós temos sido abençoados, que vocês também possam ser extremamente abençoados. Queridos, coloca a parte 1, a gente na semana, no dia 21, a gente trabalhou, eu vou eu vou falando aqui, Marquinhos, você bota, não tá aí não? Do 1 ao 10, eu passei presbítero Fábio. Tá aí, a Heloísa tá aí. A Elo até me quebrou, que ela esqueceu do 7, viu como é que eu lembro? Mas beleza, enquanto eles estão procurando ali, eu vou falando para vocês aqui, e aí vocês vão repetindo junto comigo, para que a gente possa fazer uma excelente leitura. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Nós falamos sobre 5 tópicos do Espírito Santo. Ele fala, ele se entristece, ele se alegra, ele tem vontade e ele nos ensina. Vamos lá, vamos junto comigo. Ele fala, ele se entristece, ele se alegra, ele tem vontade e ele nos ensina. Aí nós paramos, eu vou pincelar com vocês aqui rapidinho para poder introduzir aqui, tudo aquilo que a gente vai falar agora. E aí do 6 em diante, a gente vai falar, ele intercede, vamos lá, ele nos chama, ele é amor, ele investiga e revela, e ele nos convence. É isso aí. Já conseguiram achar aí? Achou? Show de bola? Tá, vamos lá. Então eu vou pincelar aqui rapidinho, enquanto eles já estão procurando ali. Ele fala, o nosso amigo Espírito Santo, ele fala. Olha para o lado, olha para o teu irmão com todo carinho e fala assim, você sabia, fala para ele, você sabia que o Espírito Santo, ele fala? Agora olhem para mim. Vamos começar no amor.
O Espírito Santo, ele fala. Mas a pergunta é, você está disponível a ouvir? Querido, a gente está à beira do retiro, hoje o culto pré-retiro. A gente vai falar algumas coisas, vamos tentar ser o mais objetivo possível para a gente poder tentar otimizar o tempo e ainda ouvir mais um pouquinho dos louvores, tudo aquilo que o Papai do Céu tem a falar nos nossos corações. Eu não sei como você tem se preparado para o retiro. Eu não sei o que você tem vivido até chegar aqui para poder chegar naqueles 5 dias que nós vamos passar lá e não somente ser cheio do Espírito, mas sair de lá transbordando do Espírito. Porque não é somente chegarmos lá e buscarmos ser cheios. É nós darmos continuidade àquilo que nós já começamos aqui fora. É nós entendermos que ser cheio é parte daquilo que nós começamos. Aquilo que Deus começou em nós e nós demos continuidade. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma... Assim como na Trindade a gente já conhece, não vou falar sobre isso aqui, mas para que vocês possam entender, né? A Bíblia, ela faz referência em João capítulo 5, que Deus, né, Todo-Poderoso, Jesus e o Espírito Santo. E aí a gente entende que é a Trindade, que 3 se formam um só. Então os 3 são um só. O Deus Todo-Poderoso, olha como é que é interessante, e nenhum tem vaidade. Deus, ele faz referência ao Filho, o Filho faz referência ao Espírito Santo, o Espírito Santo faz referência ao Pai, a Jesus, e Jesus faz referência a Deus. Então, é um ciclo que cada um faz referência a si mesmo, e a gente já começa a entender o bom relacionamento que eles têm, assim também como nós temos que ter. E para a gente poder entender tudo aquilo que Deus há de fazer nesse retiro, e aqueles que também não vão para o retiro, mas estão aqui, vão ficar aqui, vocês precisam entender a importância de ser cheios, a importância de estar transbordando. Por que, presbítero Marcelo? Porque se você não vai para o retiro, você vai ficar, entenda que você tem uma identidade. As pessoas olham para você, olham para nós, e ficam torcendo, as pessoas lá do mundo, torcendo para que nós possamos tropeçar, para que eles possam olhar para a gente e falar assim, olha lá, eu disse. É assim que funciona. Sem maquiagem. É assim que é. É assim muitas das vezes com os nossos amigos na faculdade. É assim muitas vezes no nosso trabalho. Até mesmo dentro da nossa própria família. Então a gente precisa entender algumas coisas. Você que não vai para o retiro, você que está nos assistindo aí, entenda o tamanho da responsabilidade que está sobre você que vai ficar aqui. Em fazer a função que você foi chamado para fazer. Você foi escolhido para poder pregar o evangelho a toda criatura. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não sei. Para de ficar arrumando desculpa. Você respira. Você anda. Então, querido, mesmo que não andasse, você tem que os teus joelhos te levam a lugares que os teus pés não podem te levar. Teu pastor não vai estar perto, teu líder não vai estar perto, mas Jesus está te vendo. O Espírito Santo está lá, o teu amigo está lá. E aqui já, dentro dessa introdução, o Espírito Santo de Deus, ele fala. A pergunta é, está disposto a ouvir o que ele tem a falar? Você só vai ouvir se você tiver intimidade. Por que você precisa ter intimidade? E aí eu falo, estou olhando para minha esposa lá atrás, para eu poder chegar até ela, para eu me relacionar com ela, para eu começar a namorar ela, eu fui criando um vínculo de amizade, batendo um papo, e desse papo foi se aproximando, e aí até nós nos relacionarmos. Quando Jesus, ele olhou para mim, para você no ventre da nossa mãe, ele já sabia que nós iríamos fazer. Porque Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Só que a onipresença dele não se media somente pelos lugares onde ele está. Enquanto nós estamos aqui, o Espírito Santo está aqui, também está na nossa casa, e está em todos os lugares. Mas eu vou dizer algo além. Pega isso aqui, gente. Que a onipresença dele vai além do tempo. Porque a gente vive o Kairos e a gente vive o Cronos. Então nós entendemos que Kairos é o tempo de Deus. Enquanto Deus, ele está há 1000 anos à nossa frente, a gente está aqui hoje. Porque nós nos limitamos nesse tempo.
Mas Deus, Ele já conhece nossa história, nossa trajetória, tudo aquilo que nós vamos viver lá na frente. Então, se de repente você está passando por alguns problemas, e eu preciso que você pegue isso aqui, porque já é o Espírito Santo de Deus falando com você. Porque você precisa entender isso aqui. Presbítero, você não sabe o problema que eu estou passando. Realmente eu não sei. Mas o Espírito Santo de Deus sabe o que você está passando. E Ele veio aqui e te trouxe aqui para te dizer. O problema vai acontecer. Mas o que você precisa saber é que você não pode ser o problema dentro do problema. Presbítero, ficou confuso. Eu vou te explicar. Jesus está no barco. Tempestade, os discípulos ficam desesperados. Jesus podia ficar calado, tempestade poderia virar o barco, ele podia resgatar todo mundo. Amém ou não amém? Que é a vontade dele. Só que o que ele faz? Ele desperta, acalma a tempestade. O povo está no deserto. Pega isso aqui, gente. Uma porção de gente passando fome. Cheio de fome, querendo comer. Ele poderia ficar quieto, o povo poderia perecer lá, morrer de fome um montão, enfim. Sabe o que ele faz? Vai lá e multiplica o pão. Presbítero, eu não estou entendendo. A solução do problema está na tua disponibilidade de resolver o mesmo. Por quê? Para você é um problema, mas para Deus é um processo. O problema que você está passando, você pode hoje virar a chave e falar assim, realmente, problema todo mundo tem. Mas eu preciso entender que enquanto para mim é um problema, é Deus falando assim, você precisa fazer isso, é o Espírito Santo de Deus falando, você precisa se erguer, você precisa se humilhar, você precisa se levantar, você precisa se erguer, você precisa olhar para a cruz, você precisa olhar para o alvo, você precisa se levantar. Por quê? Porque todo mundo passa por problema, mas a diferença é, eu posso ser o problema dentro do problema, ou eu posso ser a solução para esse problema. Depende de você. Depende de você querer entender que nesses 4 dias, muita gente está fazendo muita besteira aqui fora, mas você escolheu se retirar. Você escolheu. Presbítero Marcelo, então quer dizer que eu que não vou para o retiro, eu não escolhi. Não, não é isso. Você pode se retirar onde você estiver. Porque se retirar é afastar-se. Você pode se retirar dentro da tua casa, vai para o teu quarto. Mas o meu quarto é compartilhado, vai para o banheiro. Já contei isso aqui inúmeras vezes. Dentro do trabalho, quando eu passava uma prova danada, não tinha lugar nenhum, e a tentação, aquele negócio todinho, aquela confusão, eu ia para dentro do banheiro, trancava a porta lá, eu ficava lá, eu orava, e graças a Deus passava o problema. Sabe por quê? Porque eu aprendi a me retirar. É o Espírito Santo de Deus falando com você hoje. A segunda parte, para a gente poder correr aqui, ele se entristece. Por que ele se entristece? Porque muitas das vezes ele fala e você não obedece. E você não ouve. Eu não vou colocar os versículos aqui, mas eu vou passar rápido aqui para você entender isso. Porque todas as vezes que você obedecer à vontade de Deus, todas as vezes que você entender que você precisa fazer a vontade dele, independente daquilo que está em você, com você, do seu lado. Porque muitas das vezes você se vê forçado a tomar algumas atitudes que você não quer. Porque você deu vazão a outra coisa menos ao Espírito Santo. E Deus te trouxe aqui hoje para poder falar isso com você e comigo. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo, para que não entristeçais o mesmo. Aprenda. Nesses 4 dias que nós vamos estar lá, nesses 4 dias que você vai ficar aqui, não é porque que você não foi para o retiro que você não pode ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Não é porque que você está lá que você não vai ouvir, que você vai ouvir e não obedecer. Não pense você que a gente não já passou problema lá, que nós já passamos. Mas em nome de Jesus, na mesma hora já foi tratado e saiu de lá transformados. Retiro vai ser 1000 maravilhas? Não. Retiro vai ter problema, mas vai ser cheio do poder de Deus e a gente vai passar por todos eles. Retiro não vai ser só 1000 maravilhas. Vai ser uma maravilha esplêndida. Vai ser algo diferente. Não tenho definição em palavras para poder definir o que é o retiro. Quando você se lança para isso. Durante essa semana, se você fizer tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração,
e não entristecer o Espírito Santo, você vai viver dias inimagináveis na presença de Deus. Sabe por quê? Porque olha o 3. Porque Ele se alegra. Ele se alegra num coração puro. Ele se alegra num coração quebrantado. Ah, presbítero, eu estou passando por uma prova muito difícil. Eu estou com uma dor que está me machucando. Todo mundo passa, é difícil, eu sei. Cada um tem o seu problema. Mas se quebranta na presença do Espírito Santo. Deixa Deus falar o teu coração, querido. Isso aqui é só pincelando para a gente chegar no 5. A gente nem começou a mensagem, tá? Mas é desse jeito que Deus quer falar com a gente. Porque serão 5 dias do revestimento de poder em nossas vidas. E o poder que vem do alto. Mas como que eu faço para receber isso? Abrindo o teu coração. Se desligue, papai, mamãe, fique em paz. Tem muitos pais que têm falado comigo no privado. Presbítero, meu filho nunca viajou, minha filha nunca viajou, nunca ficou tanto tempo. Eu sei, fique em paz. Você, papai, você, mamãe, que está me assistindo pela internet. Fala com todo o carinho do mundo. Choveu um pouquinho, você não trouxe teu filho. Entendo, chuva, beleza, tá difícil, realmente, tiroteio, bala perdida. Mas se fosse para uma festa? Então, cuidado. Alega o Espírito Santo, porque Deus conhece o teu coração. Não é qualquer coisa que tem que impedir você de chegar na casa do Senhor. Lógico que a gente entende o imponderável. Lógico que a gente entende tudo aquilo que pode acontecer. Mas o culto pré-retirão do teu filho tinha que estar onde você tinha que estar. Para poder se alimentar. Não que você não esteja se alimentando aí. Cuidado. Cuidado. Nosso pastor ele fala muito sobre isso. Então, cuidado, querido. Passa 4. Ele tem. Eu sei que está difícil mesmo de dar glória. Mas é só a introdução. Fica tranquilo. Daqui a pouco melhora. Ele tem vontade. A questão da vontade do Espírito Santo aqui, a gente falou sobre a questão dos dons, né? Que ele fala dom de sabedoria, enfim, várias coisas que a gente também vai falar no retiro. E aí ele está repartilhando os dons. Fica tranquilo, querido. Ah, mas eu queria pregar, eu queria cantar, eu queria louvar, eu queria... Fica tranquilo. É a vontade do Espírito Santo de Deus na sua vida. Cada um tem uma chamada. Cada um não fica olhando para o camarada. Não se entristece por conta disso, não. Porque Deus tem uma particularidade com cada um. E Ele tem a vontade. Mas a questão é, você está disponível a fazer a vontade do Espírito Santo? Você está disponível a fazer a vontade de Deus? É desse jeito. 5. E Ele nos ensina. Olha que foram só 4 tópicos. 5 com esse aqui. Ele nos ensina. Mais uma vez eu pergunto, não precisa me responder. Está disposto a querer ser ensinado pelo Espírito Santo? Está disposto a querer ser moldado por Ele? Eu não sei se eu dei esse exemplo aqui, mas eu acredito que eu já tenha falado aqui. Se falei, vou falar de novo. Algo que eu aprendi, tem uma pastora que eu gosto de assistir algumas ministrações dela, a pastora Helena Raquel. Ela falou uma vez, numa das suas pregações, eu levei isso para o resto da minha vida. E compartilho com vocês aqui. E eu já fiz isso. E é exatamente desse jeito. Quem aqui já foi em festa de família? Maioria, né? Quem aqui tem pessoas da família que não são crentes? Beleza. Quando a gente chega em festa de família, ou então festa de amigos, a festa começa às 9 horas. Aí tu chegou lá na festa e tal. Preste atenção nisso aqui. Festa começou e tal, pá, não sei o que, pam. Aí começou aquele somzinho baixinho, a rapaziadinha tá lá, só biricuticozinho, pá. E aí a galera tá comportada. Deu 10 horas, o nível já começa a aumentar. Deu 11 horas, o pessoal já começa a gritar, é ou não é assim? Aí já come, uhul, ai, já, aquele vários tapão. Lá minha família é só nego bruto, irmão. Aí pá, e pá. E aí aquele som do tunte já começa altão. Aí você olha para a porta e vê o teu amigo Espírito Santo indo embora. O que você faz? Você fica ou você vai? Muitas das vezes nós ficamos.
Porque a gente sempre achou que teria que agradar aqueles que estavam lá. Você já fez a tua parte. Se ele for embora, gente, amo vocês, mas eu preciso ir embora. Pegar isso aqui, leve isso para o resto da sua vida. Vai ser muito melhor. Eu aprendi assim. Porque o Espírito Santo me ensinou assim. É só um exemplo para a gente poder entender isso aqui. Agora sim, a gente vai... Marquinhos, vamos lá. O Espírito Santo, ele intercede. Meu Deus do céu. Eu queria até... Bota Romanos 8, 26. Bota aí, Marquinhos. Bota Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, eu vou tentar ser o mais objetivo aqui desses 10 aqui, porque eu quero me prender no 10, até para a gente poder ter mais tempo para poder louvar, e tudo isso aqui a gente vai ministrar no retiro, só para vocês entenderem um pouquinho disso aqui. Querido, fica tranquilo. Fica tranquilo porque Deus está vendo as tuas lutas. Tudo aquilo que você passou para poder chegar até o retiro. Tudo aquilo que você passou e ainda está passando, que você queria ir e você não vai conseguir ir. Mas fica tranquilo que Deus está cuidando. Ele está tratando, fica em paz. Porque o Espírito Santo de Deus, enquanto você está guerreando, tem pessoas que Deus tocou para poder estar orando por você. E você nem sabe. Tem pessoas que Deus já levantou, já é o Espírito Santo. Enquanto você está lá, o Espírito Santo está aqui, atrás de você. Está aqui, ó. Fica tranquilo. Só fica na posição. Está doendo, está sangrando, mas fica na posição. Se mantém, fica firme. Vou correr um pouquinho aqui para a gente poder andar com isso aqui. 7, ele nos... Tá, eu vou... Marquinhos, coloca aí para mim, por favor. Não, a gente vai ler isso aqui, a gente vai demandar muito tempo. Ai, meu Deus do céu. Mas bota aí, Atos capítulo 13, versículo 1. Bota aí. Que eu quero chegar. Vamos lá. Havia na igreja de Antioquia profetas mestres, Barnabé, Simão, chamado Níger. Olha aí, o nosso pastor Níger, agora eu já sei de onde vem a origem do Níger, tá vendo? Níger não é bíblico, viu? Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor, jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, fazendo o quê, gente? Impondo as mãos sobre eles, os despediram. Versículo 4 aqui para. Barnabé e Saulo, enviados foram até a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Gente, olha só. A gente conhece a história de Saulo, que virou Paulo, enfim, eu não quero me prender isso aqui. Eu quero que você entenda o seguinte: você pecou, errou, falhou. Aconteceram muitas coisas na sua vida. Vou pegar o exemplo de Saulo. Era um cara que perseguia a igreja. Perseguia a crente porque ele achava que estava fazendo o correto. Só que chega um determinado momento que Jesus aparece para ele. Deus aparece para ele. Fica cego. E aí Deus envia o profeta. Está lá em Atos capítulo 9. Até o profeta chegar lá, a Bíblia fala que ele estava orando. Deus, ele tem uma chamada na vida de cada um de nós. E essa geração aqui, nós, é quem vamos fazer a diferença. Aí, de repente, você está olhando para a sua idade, para o seu corpo, para o seu cabelo,
para o lugar onde você mora, para o teu grau de escolaridade, para o teu poder aquisitivo. Deus, ele não trabalha assim. Presbítero, o que é isso? Vou citar alguns exemplos rápidos aqui. Davi, menor de seus irmãos, estava cuidando das malhadas, esquecido praticamente pelos seus pais. Estava lá fazendo um serviço que seus irmãos poderiam ajudar, mas não ajudavam. Deus olha e fala para o profeta ir lá e ungir ele como rei. José, Deus fala com ele através de sonho. Ele vive alguns processos até chegar ao governo. Daniel se posiciona no meio da Babilônia. E a gente conhece o que aconteceu com Daniel. Poderia citar mais aqui. Presbítero, não estou entendendo. Deus te trouxe hoje aqui, nessa noite, para poder dizer que Ele está te chamando para uma grande obra. Que é para você parar de olhar para a tua idade. Presbítero, mas eu tenho 12 aninhos. Eu tenho 12 anos, presbítero. De levinho, tá? Mas para poder pegar o teu celular e ficar, e você já sabe, pode. Aí você não tem mais 12 anos. Para poder querer namorar, aí você já não tem mais 12 anos. Como é que é? Não, mas agora eu tenho 30. Aí já passou da idade. É mesmo, é? Já passou da idade de quê? Tu não... Fala para mim. Deus, Ele está te chamando para um despertamento. Até aonde você vai sustentar isso? Até quando você vai sustentar isso? Daniel, me ajuda aqui, querido, por gentileza. Até quando? Até quando você vai ficar se mantendo de forte? Enquanto Deus está batendo na porta do teu coração. Vem. Vem. E a pergunta que eu faço, e quando Ele vier? Você vai falar o que para Ele? Não. Poxa, Deus, eu até... Mas por que não? Não, eu poderia ter entrado no seminário, mas não entrei. Eu poderia ter estudado mais, mas não estudei. Enquanto isso, as pessoas lá fora estão olhando você vindo todos os dias para a igreja e estão falando, olha lá, vai direto para lá, não sai daquele patamar, virou escravo dentro da igreja. Mas o Espírito Santo hoje veio aqui para te dizer, você precisa se levantar e entender a tua chamada. Enquanto aqueles que estão no mundo te acusarem e falar que você é escravo, que você não pode, a resposta para ele é, realmente, eu sou escravo, mas eu prefiro ser escravo aqui do que ser escravo aí fora. Porque tem muitas pessoas que estão lá fora, que estão escravos do pecado. Eu vou pular logo para o 10, para a gente poder ganhar tempo. A gente termina no retiro. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Enquanto aqueles que estão te acusando, porque você ainda não se posicionou na chamada que Ele tem. Porque você fica se escondendo através de papai, através de mamãe. Fica se escondendo através do teu trabalho, através da tua faculdade. Até quando? Não, eu não posso porque eu estudo muito. Eu não posso porque eu trabalho muito. Quem te chamou foi Deus. E quando você der a resposta para eles,
presta atenção nisso aqui. Eu prefiro ser escravo aqui. Sabe qual é a diferença? Eu já falei isso aqui, vou repetir. Permita na série, eu já ouvi isso aqui e eu repliquei para eles, eu falo. A diferença entre o eu posso e eu não quero. E quando lá fora eles estão olhando para nós aqui dentro e estão falando: ei, você não pode adulterar, você não pode fumar uma maconha, você não pode beber uma cervejinha, você não pode dar um tequinho, cheirar, você não pode fumar uma loló, você não pode ir para o baile funk, você não pode ir para o pagode, você não pode ir para o samba. E eles olhando para nós. Eu estou falando porque eu vivi isso. E eu só de braços cruzados. Isso é um testemunho. Falei, já acabou? Na hora o Espírito Santo veio. E foi daí que surgiu isso. Falei, querido, você tem razão. Só que você errou por um detalhe. Você acha, Jorge, que eu não respondi? Eu olhei no olhão, realmente, eu sou escravo, mas eu sou livre. Eu vou repetir de novo. Eu sou livre. Eu vou repetir mais uma vez. Eu sou livre. A diferença é que você está falando que você pode, mas a diferença que eu vivo, Marcão, é que eu não quero. Eu até posso adulterar, mas eu não quero. Eu até posso beber, mas eu não quero. Eu até posso fumar, mas eu não quero. Eu até posso fornicar, mas eu não quero. Eu até posso uma porção de coisa, mas eu não quero. Porque eu decidi, Ana, viver Cristo. Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a decisão que você precisa tomar. Presbítero Marcelo, mas Satanás está me acusando, falando que eu tenho uma porção de problema. Meu Deus do céu. Tem pessoas que estão aqui que tinham motivos para poder se matar. Tem pessoas que Deus está falando ao meu coração aqui que já pensaram em tomar aquela caixa de remédio que os pais guardam em cima lá daquela cômoda, lá na geladeira. Já olharam para a caixa de remédio e falaram assim: eu vou tomar. Já pensaram em pular na frente do ônibus. Já pensaram em cortar os seus pulsos. Mas não fizeram ainda, porque o Espírito Santo de Deus está te guardando. Por quê, presbítero? Porque Ele te convence. Eu prego, mas quem convence é o Espírito Santo. O nosso amigo Espírito Santo é quem te convence do pecado. O nosso amigo Espírito Santo é quem te convence da justiça. O nosso amigo Espírito Santo é o que te convence do juízo. Se você está aqui hoje, não foi por causa de um convite, foi porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te dizer: chega de viver na mesmice, vem fazer a minha vontade, vem fazer o meu querer, porque quando Ele vier, querido, você tem que estar pronto.